Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam bem-vindos ao nosso último encontro da disciplina de Literatura de Língua Portuguesa 4. Eu sou o professor Lucas Toledo de Andrade. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para falar dessa disciplina, né, para falar desse encontro de hoje. Hoje nós discutiremos as tendências contemporâneas no Brasil. Então, nós trataremos da literatura contemporânea no território brasileiro, né? E nas tendências que essa literatura tem, que essa literatura possui. Então, é um momento muito rico, né? Para que nós possamos aí expandir o nosso conhecimento a respeito da literatura brasileira, pensando contemporaneamente, né? Quando a gente fala de literatura contemporânea, nós estamos pensando em uma literatura que está sendo... nós estamos falando, né, refletindo sobre uma literatura que está sendo produzida no mesmo momento do qual nós estamos falando, né? Uma literatura muito próxima da gente, com características muito próximas da nossa realidade. E isso é muito, muito interessante mesmo. Então, nós vamos para o quadro para que nós possamos ver algumas perguntas que irão nortear a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula sobre a literatura brasileira contemporânea, sobre essas tendências contemporâneas, né? Então, o primeiro questionamento aqui que nós vamos trazer ao longo da aula, né, e vamos tentar responder ou vamos refletir sobre eles, enfim, é o seguinte, ó. Quais são as características da poesia brasileira contemporânea? Então, quais são as características dessa poesia? Como essa poesia se realiza? De que maneira ela se dá, ok? Quais são as características da prosa brasileira contemporânea? Então, nós vamos passear um pouco pela poesia e vamos falar também da prosa, tá? Tanto da linguagem escrita em versos quanto da linguagem escrita em prosa. Quais são os poetas, as poetisas e os prosadores da cena literária contemporânea? Então, quais são esses escritores, né, do nosso momento contemporâneo? Você conhece algum? Já ouviu falar de algum? Anote aí ao lado para que você possa pensar nisso daqui a pouco, né? E há obras literárias que trazem à tona vozes indígenas, negras e femininas, né? Será que essas vozes literárias são trazidas em conta na literatura contemporânea? Então, vale muito a pena nós pensarmos nisso de fato, nessas questões todas, né? E expandirmos o nosso horizonte aí de expectativas, expandirmos o nosso próprio repertório de leitura, né? Tanto quanto aluno do curso de letras, quanto professor da área de literatura e também como pesquisador. É bem interessante a gente pensar que quando falamos em tendências contemporâneas, nós estamos pisando em um terreno muito movediço, um terreno muito difícil, né? Quem viu o encontro passado se lembra disso, que nós falamos das tendências contemporâneas em Portugal. Então, a história da literatura, né, a historiografia literária, ela se compõe a partir de certo distanciamento. Então, quando nós falamos de romantismo, de realismo, de modernismo, nós olhamos esses momentos históricos de maneira distanciada, tá? De maneira distante. E quando nós chegamos aqui, né, para falar da literatura contemporânea, nós não temos mais esse distanciamento que nos dá uma certa segurança de análise. Então, por isso mesmo, nós falamos de tendências contemporâneas, que são tendências que estão sendo observadas, que estão sendo pensadas, e a partir disso, para nós delimitarmos, para nós pensarmos na literatura brasileira da contemporaneidade. Então, acredito que seja uma aula bastante importante, né? Um último encontro bem importante, porque em certa medida ele vai fechar aí o ciclo, né, dos estudos de literatura de língua portuguesa que você teve ao longo do seu curso. Então, essa é a temática da nossa aula de hoje. Eu espero muito a sua participação nos momentos de interação. Os momentos de interação enriquecem muito, muito mesmo a nossa aula. Então, é muito importante que você participe. E, além disso, eu já quero aqui fazer um convite, né, anterior mesmo. Quero convidar vocês também para o chat atividade, no momento da aula atividade, para que vocês participem, para que vocês estejam em contato com o tutor ou com a tutora, para que nós consigamos produzir, expandir os nossos conhecimentos e darmos continuidade aí às nossas discussões. Então, vamos partir agora para o início da nossa aula. Bem, neste momento nós trataremos da poesia brasileira contemporânea. Vamos para o quadro, então, para nós pensarmos um pouco nessa poesia, né? A poesia brasileira da contemporaneidade. Rezende disse o seguinte para a gente, ó.
não podemos permitir reduzir a vasta galáxia da poesia brasileira contemporânea a um pequeno sistema solar, mantendo nas trevas poetas de riquezas insondáveis, né? A crítica da poesia precisa estar à altura de um país que se pretende contemporâneo, plural, inclusivo e democrático. Então, é bastante importante nós pensarmos nessa questão do inclusivo, né? Do democrático, e pensarmos realmente nas raízes do nosso país, né? Nas raízes da nossa crítica literária e da nossa produção de literatura. Então, nós devemos pensar aí, inicialmente, que a crítica literária, o que Rezende traz para a gente aqui é a importância de nós pensarmos a crítica literária de maneira também inclusiva e democrática, de acordo com a realidade do país. Não dá para a gente olhar para a literatura, para a poesia contemporânea de uma maneira fechada, de uma maneira restritiva, ou até mesmo olhá-la com o olhar aí que a crítica do passado olhava, né? É necessário nós olharmos para essa poesia contemporânea, levando em consideração a complexidade e a grandeza do país, né? Ali no quadro, quando eu mostrei a vocês, vocês viram que tinha um mapinha aí do Brasil, né? Nós vemos um país grande, bastante plural, cheio de cores, né? E é esse país que nós queremos ver refletidos na poesia. Então, isso nos pede, né, um olhar expandido para a poesia, um olhar expandido para essas produções, né? Que nós possamos observar essas produções de maneira realmente plural, respeitando a pluralidade que essas produções trazem para o nosso cenário literário. A poesia está sendo produzida, enfim, né, por poetas diversos, e a crítica literária tem que estar à altura disso, tem que investigar toda essa pluralidade existente. Nós vamos para o quadro para nós falarmos um pouquinho, né, dos antecedentes da poesia brasileira contemporânea, tá? Então, para a gente chegar na poesia brasileira contemporânea, nessa poesia plural, nós temos alguns movimentos que antecedem a poesia brasileira contemporânea. Nós temos o concretismo, aqui representado pelo Décio Pignatari, pelo Haroldo de Campos e pelo Augusto de Campos, né? Famosa e conhecido. E temos a geração mimeógrafo, representada aqui por alguns poetas, né? Ana Cristina César, Torquato Neto e Chacal. Então, esses poemas, essas estéticas aqui, poéticas, né? Elas vêm à tona ali mais ou menos depois da ditadura militar, da ditadura de 64, e elas trazem uma nova linguagem, uma nova percepção e um novo entendimento do que é poesia, de como produzir poesia, né? Quando nós falamos lá dos concretistas, falamos do Décio Pignatari, né? Dos irmãos Campos, nós estamos falando do movimento concreto. Ele buscava uma ruptura na maneira de construir a poesia. Então, ele buscava uma ruptura na construção do verso, né? Então, para o poeta concreto, não existia o verso linear, como nós conhecemos em matéria de poesia. Então, era a quebra dessa estrutura e a aproximação da poesia à imagem. Então, a poesia concreta, ela formava imagens, né? Ela sugeria imagens cheias de significados. Aqui no quadro, nós podemos ver um exemplo claro dessa poesia concreta, tá? Que é um poema aí do Augusto de Campos, onde fica muito claro a ideia deles, né? Da preocupação com o aspecto visual do texto. Então, nós vemos aqui, ó, lixo escrito com a palavra luxo, né? Então, nós temos uma poesia concreta e nós temos aqui nessa formação, nessa preocupação com a imagem, uma série de possibilidades de leitura, né? Então, percebam que a imagem aqui e a palavra, ela está carregada de sentido. Então, o concretismo, ele busca essa aproximação da palavra ao concreto, à imagem, tá? Na ideia de imagem. E ele vai buscar também, a poesia concreta, criar uma poesia, né? Mexer com a palavra de modo a incomodar a visão que se tinha do verso, né? É uma experimentação. Então, sempre se está em busca dessa experimentação com a palavra, com o verso, né? Aproximar o verso
da imagem mesmo, fazer esse encontro do texto verbal e não verbal. E aí é importante nós falarmos disso, porque quando a gente entra na poesia contemporânea, de fato, muitos autores do nosso tempo, eles são considerados neoconcretistas, porque eles vão beber aqui nas fontes dos poetas concretos. Agora, por fim, nós vamos falar um pouco sobre a geração mimeógrafo. Então, a geração mimeógrafo, ela é uma geração que vai surgir ali no fim da ditadura, depois da ditadura militar. Então, pensem que teve todo aquele período de repressão da ditadura, né? E depois disso vem uma tentativa aí de liberdade, né? De democracia, uma necessidade de rebeldia e tudo mais. Então, essa geração mimeógrafa, ela também é considerada como a geração da poesia marginal. E aí é bom nós fazermos uma distinção, né? Porque não é a marginal de quem mora à margem, de quem mora na periferia, que é uma tendência, inclusive, muito forte da literatura brasileira contemporânea. Mas quando falamos da geração mimeógrafo ligada à poesia marginal, nós estamos dizendo de jovens, pertencentes, a maioria deles, à burguesia, ali do Rio de Janeiro, né? Do sudeste do Brasil. E esses jovens, eles vão produzir e vão vender as suas obras, divulgar as suas obras à margem do mercado aí editorial. Então, ao invés das obras deles serem produzidas por grandes editoras, essas obras serão produzidas por editoras pequenas ou nem por editoras, né? Por isso a geração mimeógrafo. O mimeógrafo é aquela máquina, né, que gera cópias, né, cópias impressas, entre aspas, né? A avó da impressora, né, gera aquelas cópias com aquele cheiro de tinta, né, com a letra meio roxa, é um trabalho meio artesanal, e esses poetas da geração mimeógrafo, eles faziam esse tipo de material, né, muito simplório, às vezes escrito à mão, em pedaços de papel, né, e distribuíam em bares, em festas. Então tinha essa perspectiva de trazer a poesia para perto das pessoas de uma maneira à margem do mercado editorial tradicional, né? Meio que à margem das propostas aí editoriais mais capitalistas das grandes editoras. Então, por isso, são conhecidos também como poetas marginais. No quadro, nós podemos ver um exemplo dessa poesia, que é do Chacal. Ó. O eu lírico diz o seguinte para a gente: vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Então, percebam, né, a grande quantidade de significados que tem dentro dessa poesia e como ela é simples, né? Percebam lá, podemos ver no quadro a imagem novamente, nós percebemos ali, ó, que não tem distinção inicialmente de letras maiúsculas e minúsculas no início do verso, não tem uma preocupação tão exagerada com rima, não tem uma preocupação com o uso de palavras difíceis, né? Muito pelo contrário, é muito simples, é bastante coloquial, bastante espontâneo, bastante curta. A geração mimeógrafo, ela se constrói, então, em torno dessa simplicidade, dessa retirada da poesia de um pedestal, né? Então, vai se valer da simplicidade, do vocabulário mais próximo possível do cotidiano e da vida comum. E essa poesia era distribuída, então, dessa forma muito simples, direta e artesanal. Uma aproximação bem grande entre poesia e vida, né? Entre poeta, poesia e público. Desse modo, então, nós tratamos da poesia brasileira contemporânea pensando aí nos antecedentes dessa poesia. Nós vamos pensar agora, então, nos poetas e poetisas brasileiros da contemporaneidade. Vamos para o quadro para que a gente possa pensar um pouquinho nisso daí, né? Vamos começar aqui com a fala da Heloísa Buarque de Holanda, que é uma importante pesquisadora da poesia brasileira contemporânea. E aqui ela está falando para a gente da poesia de 90 para frente, ela vai dizer o seguinte, ó: a poesia 90 circula, portanto, com tranquilidade e firmeza por vários registros, revelando o domínio seguro da métrica, da prosódia e das novas tecnologias. Então, nós percebemos que é uma poesia que se constrói, né, de maneira técnica e formal muito interessante, mas é importante nós termos esse pressuposto de que não existe uma poesia, né, totalmente simples, né, ou totalmente complexa, né? São várias vertentes que conversam entre si aqui no cenário contemporâneo. Então, nós vamos ver essa poesia aí que se faz de maneira diversa, complexa e simples ao mesmo tempo, né? Muito difícil delimitar ou definir ou conceituar essa poesia de maneira simplória.
E, para além disso, nós temos uma poesia aí que, a partir da década de 90 no Brasil, vai dialogar com as mídias, com as tecnologias, com a internet, com os meios digitais. Hoje, no nosso tempo, isso acontece de maneira muito mais excessiva, né? A mídia está aí a todo momento, as tecnologias estão aí, mas nesse momento aqui é um início dos movimentos aí mais tecnológicos, e a poesia vai conversar diretamente com isso. No quadro, pessoal, vamos tratar de alguns poetas e algumas poetisas do Brasil, né, contemporâneo. Vamos começar aqui pelo Arnaldo Antunes. O Arnaldo Antunes, gente, ele é bem conhecido, ele é bastante conhecido mesmo. Ele é músico, né? Vocês já devem ter ouvido, ele participa daquele grupo Tribalistas com a Marisa Monte, o Carlinhos Brau. Ele também participou dos Titãs, se eu não me engano, acho que é dos Titãs mesmo. E ele, além disso, é uma produção poética muito interessante que vai beber ali nas fontes do concretismo. Então, nós podemos pensar que ele é um neoconcreto, né? Um autor neoconcreto. Então, nós temos no Arnaldo Antunes, pessoal, a transgressão da sintaxe, né? Então, nós temos uma total transgressão da palavra, dos aspectos não verbais da palavra. Vai ter esse diálogo entre imagem e palavra muito próximo lá do que nós vemos na poesia concreta mesmo. Nós temos essa experiência linguística, visual e também sonora. O Arnaldo Antunes sempre propõe questões sonoras interessantes. Vamos lá para o Eucanaã Ferraz. O Eucanaã Ferraz, ele é um professor universitário, então a gente pode pensar aqui, né, que essa nova construção estética da poesia, ela se dá muito nesses ambientes de professores universitários, da academia, isso acontece muito, tá? E a poesia dele, ela vai explorar momentos específicos da vida humana, né? Explorar esses temas muito universais e próprios da vida humana. E ele vai ter uma poesia também que se faz metalinguística. O que quer dizer isso, né? Ela tematiza o próprio fazer poético. Para continuar, então, no quadro, nós vamos falar agora um pouquinho do Carlito Azevedo, tá? O Carlito Azevedo é um outro poeta importante. A poesia dele, ela se constrói por essa questão da pequenez do foco, né? Então, ele olha de maneira muito detalhada para algumas questões. Temos uma diluição da estrutura poética, né? Temos um preciosismo com a linguagem, um trabalho muito bem realizado com a linguagem. Temos essa ideia de autossatisfação, a poesia enquanto autossatisfação do poeta e esse olhar contemplativo para o cotidiano. Vamos falar também do Ricardo Aleixo, tá? O Ricardo Aleixo, ele tem uma ligação ao concretismo e à etnopoesia, tá? E a poesia dele é social, mordaz, seca e irônica, e ele integra a literatura com outras artes. É muito interessante nós pensarmos que no cenário aí contemporâneo, muitas vezes a literatura ela não se dá por si só. Ela vai dialogar com o cinema, ela vai dialogar com a música, ela vai dialogar com a internet. Então, nós temos essas semioses variadas, são muito comuns dentro da produção contemporânea, da poesia contemporânea, da própria prosa contemporânea. Vamos voltar para o quadro, então, para nós vermos aqui um pouquinho sobre o José Carlos Limeira. O José Carlos Limeira, ele vai falar sobre a identidade afro-brasileira, vai tratar do sagrado, das memórias afro-brasileiras. Temos a Angélica de Freitas, né, que vai ter uma poesia muito versátil, atenta aos pequenos detalhes do cotidiano, e a Alice Santana, que traz uma poesia que se aproxima muito da pintura, uma poesia delicada, e essa ideia do poeta ser um estrangeiro no seu próprio habitat. Então, vocês percebam que são vertentes variadíssimas de poesia, ideias muito variadas. Agora eu convido você para assistir um vídeo que vai ter declamação de uma poesia, e após o vídeo nós vamos pensar um pouquinho sobre essa poesia, tendo base o que nós trabalhamos em sala até agora. Então, vamos lá. Pedra de pedra de pedra, o que a faz tão concreta, senão a falta de regra de sua forma assimétrica, incapaz de linha reta? Talvez a sua dureza que mão alguma atravessa, tateia, mas não penetra o amálgama dos átomos no íntimo da molécula? Será por estar parada com sua presença discreta sobre o chão mimetizada, obstáculo na pressa onde o cego pé tropeça? Pedra de pedra de pedra, impenetrabilidade,
íntegra, ilesa, completa, igual na luz ou na treva do Cáucaso ou da Sibéria. O que a faz tão concreta, de pedra a pedra? Será sua superfície que expõe a mesma matéria da entranha mais interna? Casca que continua por dentro do corpo espesso e encrua até o avesso, sem consistência secreta, apenas de si repleta? Pedra, pousada em cima da terra, alheia à atmosfera que a faz repousar pesada no berço de sua inércia. Com sua massa compacta, onde planta não prospera e nem bactéria medra, sobre a crosta que o sol cresta até o seu nome em pedra. Penha de penha, fraga, rocha, roca, brenha. Por que se faz tão concreta? Por sua idade avançada ou por rolar pela estrada? Talvez por estar inteira entre uma e outra beira de sua forma coesa que se transforma em areia quando o tempo a desintegra? Ou só porque não anseia ser outra coisa e não esta, nem pessoa, nem floresta, nem mesmo a mera matéria que a ideia não alcança? Muito bem, então nós vimos aí, pessoal, né, uma poesia do Arnaldo Antunes, que é um desses poetas contemporâneos que eu falei para vocês, que vão beber na fonte do neoconcretismo. O Arnaldo Antunes, ele tem essa poesia muito ligada ao som, à sonoridade, né? Vocês perceberam como ele traz ali a ideia de pedra e vai trazer várias palavras com uma sonoridade parecida com a questão de R, né? Rá, drá, brá, drá. A todo momento trazendo para a gente aí quase que um trava-língua. Em diversos momentos, na hora que ele fala rocha, né, roca, vai buscando palavras com a mesma sonoridade. Ele tem uma voz também muito interessante de se ouvir, muito grave. Então, é muito interessante quando ele recita os próprios poemas, que nós conseguimos ter uma dimensão muito interessante dessa construção, né, poética e sonora a que ele se propõe, de uma poesia próxima da imagem do concreto mesmo, né, de uma poesia que é experimentação o tempo todo. Desse modo, então, nós tratamos dos poetas e poetisas brasileiros contemporâneos. Nós vamos caminhar agora pela prosa brasileira, né? Então, agora nós vamos falar da produção em prosa, da produção escrita aí, né, do romance, do conto, das crônicas, e vamos mergulhar principalmente nas décadas de 70, 80 e 90, ok? Vamos para o quadro, então, para a gente falar sobre a década de 70. Então, são décadas, né? Década de 70, de 80 e de 90, décadas muito ricas para a nossa produção em prosa. Então, olha lá, a década de 70, né? A geração da literatura pós-64 também abandonava os temas clássicos e as ideias universais para se debruçar sobre temas que pudessem desestabilizar o regime em curso. Com viés realista, temas urbanos e tons autobiográficos, é que a literatura brasileira se construiu na década de 1970. Então, nós temos aqui, gente, uma necessidade imensa da literatura, imensa dos autores, em abandonarem um pouco essas ideias universais, muito gerais, para falarem sobre o país, para falarem sobre a liberdade do país. Inclusive, alguns vão chamar essa literatura de neorrealista, né? Porque ela vai beber ali nas fontes do realismo de novo, para trazer crítica social, para trazer uma crítica mordaz, lembrando que se passou pela ditadura, então teve todo esse cenário de falta de liberdade, né? De exílio, de censura, de mortes. Então, os poetas, os prosadores, eles vêm com uma necessidade de denunciar esse cenário, de falar sobre isso abertamente, de tentar tratar desse momento, né? E aí, pessoal, nós estamos ainda aqui, nesse momento que eu falo literatura de 70, né? Ainda num cenário bastante complexo, né? De ditadura, um cenário de censura, um cenário aí bastante assustador e complexo. Então, a literatura, ela sente, né? Os autores sentem essa questão de entrar, de falar de maneira complexa sobre essa realidade e com viés muito realista, tá? Um viés de denúncia muito claro. Nós podemos voltar ao quadro para falarmos sobre a geração de 80, tá? Então, pensando lá, geração de 70,
uma geração que produziu ainda dentro do contexto da ditadura, um contexto onde não se tinha liberdade de produção. Então, os autores abandonam os temas universais e vão mergulhar numa literatura que vai denunciar a realidade. Na década de 80, o Brasil ele passa por um processo de redemocratização. Então, nós saímos da ditadura e entramos aí num novo período da democracia. E isso vai redefinir os rumos da literatura brasileira. Os temas se voltaram àqueles referentes à identidade nacional, desta vez usando a literatura para reescrever, cada autor ao seu modo, a história do país. A este período, iniciado na década de 80, os críticos literários se referem como pós-moderno, tá? Então, nós temos aqui uma grande complexidade para pensar essa literatura pós-80, essa literatura ligada à redemocratização, essa tentativa de cada autor meio que redefinir os rumos do país, lembrando que foi um período longo de ditadura, um período longo de censura, de várias questões muito difíceis. Então, nós temos uma literatura que se quer aí como se pudesse fazer um revisionismo dessa história, pudesse contar a história desse país por uma outra perspectiva. E aí alguns críticos vão chamar essa literatura pós-80 de literatura pós-moderna, né? E aí, quando a gente vai falar sobre o conceito de pós-modernismo, nós vamos entrar numa seara bastante complexa, bastante filosófica, bastante difícil de ser pensada e conceituada, mas é interessante a gente pensar nesse pós-moderno, nós aqui, né, na disciplina, enquanto uma literatura bem contemporânea, mais próxima da gente, e que vai tratar de temáticas bem contemporâneas, como a fragmentação da vida, né, a liquidez das relações, uma literatura que vai trazer uma linguagem também em fragmento, uma linguagem que fala de violência. Então, tudo isso que inunda a nossa realidade social, ok? Vamos então falar agora sobre a década de 90. E na década de 90, o que se percebe é um aprofundamento das questões do vazio do indivíduo trazidas pela literatura da década anterior. Então, se eu falei lá para vocês, né, dessa literatura da década anterior ser uma literatura complexa, né, que vai tratar desse vazio, dessas questões da liquidez das relações, essa questão de um homem fragmentado, de um indivíduo perdido, né? Essa literatura de 90, ela vai radicalizar essa proposta toda. E aí o Karl Erich Schollhammer, ele faz a seguinte consideração sobre essa literatura de 90, né? Nós temos, então, personagens dessubjetivados que vão perder a sua subjetividade, levados por forças desconhecidas da fatalidade da coincidência, o que resulta num profundo questionamento existencial. Então, são personagens sem subjetividades, perdidos no mundo, de certa maneira, que não se encontram na vida, né? Que não tem um motivo, não tem um objetivo, não tem relações, é tudo muito vazio, é muito líquido, é muito solitário, é muito fragmentado, essa poética da fragmentação, né? Da dissolução do indivíduo em meio ao todo, em meio ao caos, né? Do urbano, ao caos da vida. Então, nós temos esse indivíduo destruído, diluído, e por meio disso, então, nós temos uma literatura também bastante interessante, bastante complexa. O que é interessante nós pensarmos é que aqui nós definimos em linhas gerais, década de 70, de 80 e de 90, mas nós estamos falando de décadas onde a produção literária é muito forte, é muito rica, então não dá para fechá-la tão bem assim dentro de uma gavetinha, como eu digo para vocês, né? Esse cenário contemporâneo é muito vasto, mas aqui nós estamos pensando em linhas gerais, ok? Então, assim, nós tratamos da prosa da década de 70, 80 e 90. Vamos, então, para a resolução da primeira situação-problema da nossa aula de hoje. Nós somos, então, convidados a pensar na seguinte questão, né? No seguinte problema aí. Vamos lá, então. Olha lá, então. Michele foi convidada por alguns amigos da faculdade para organizar um grupo de leituras de obras literárias contemporâneas. Enquanto Michele arrumava suas estantes, descobriu que não lia quase nada de autores contemporâneos. Foi então que ela decidiu conhecer mais sobre o tema, pesquisando em livros e comprando novos volumes para a sua biblioteca. O mais grave era o seguinte: como poderia ser organizadora de um grupo de leituras se sabia tão pouco sobre a produção brasileira atual? Então, a Michele ela vai organizar esse grupo
e ela se vê perdida porque ela não tem livros, né, gente, contemporâneos. Se você aí tivesse que organizar um grupo desses, você conheceria livros contemporâneos? Você tem livros contemporâneos? Você já leu livros contemporâneos? Como você está aí no meio disso? Você conseguiria ajudar a Michelle? Vamos então ver a pergunta aqui que vai nortear. Como a Michelle pode organizar a sua estante e como ela pode contribuir com o seu clube trazendo novas leituras? Então a Michelle, ela está nessa sinuca, né? Ela viu que a estante dela está muito vazia de obras contemporâneas. Ela também está se considerando incapaz de organizar um clube de leitura que tenha como premissa a literatura contemporânea, sendo ela uma pessoa que desconhece a literatura contemporânea. E pessoal, muito comum a gente desconhecer literatura contemporânea, né? Porque muitas vezes a gente vai lendo a literatura aí mais clássica, né? A gente pode dizer assim, os movimentos estéticos mais definidos, e esquecemos de olhar a nossa contemporaneidade, o que é normal. Na própria vida escolar, os alunos aí na vida escolar, eles vão pensar na literatura contemporânea, de fato, só lá na terceira série do médio, final de segunda série do médio, terceira série do médio, e aí já fica até distante dos próprios leitores, né? E aí, se você não vai para a área de letras, como é o nosso caso, você não vai ter acesso a essa produção. Então, vamos no quadro para que a gente possa pensar na resolução da situação. Então, seria interessante a gente falar para a Michelle, né? Tentar fazer um percurso literário, tentando se aproximar dessa literatura que é chamada de contemporânea, que está ali entre as décadas 70, né? Década de 80 e 90. Essa é a literatura mais próxima da gente. Então, ver essa prosa, né? Pesquisar sobre essa prosa, essa produção, e aí trazer alguns autores que produzem a literatura desse momento. E aí, gente, é legal propor para a Michelle também incluir outras vozes, porque a nossa literatura, ela sempre se formou de forma bastante excludente, né? Se você for pensar aí nos autores que você conhece, né? Quantas autoras mulheres tem? Quantos autores negros tem, né? Autores ou autoras? Quantos autores indígenas tem? Você conhece obras que tragam essas vozes? Então, é muito importante pensar um pouco sobre isso, porque a literatura contemporânea ela é uma literatura do heterogêneo, né? E da inclusão de voz. E nós, enquanto professores, devemos cada vez mais nos aproximar dos nossos alunos, trazendo essa literatura que traga vozes mais próximas da voz dele, né? Então, por exemplo, eu dou aula numa escola de periferia. Eu vou trazer só literatura assim, que fala sobre a vida da burguesia, sobre os problemas do homem burguês, ou eu vou trazer uma literatura que reflita mais a vida daquela pessoa ali, né? A voz de um autor periférico, por exemplo. Então, é interessante expandir, né, essas leituras para cenários mais vastos, pensando naquela ideia de uma literatura também democrática, também plural, que a gente sabe que existe, que está sendo feita, mas ainda, né, a crítica literária, as próprias seleções de obras em escolas, enfim, em faculdades, enfim, são seleções que valorizam, né, um certo tipo de literatura, um certo tipo de autor, que venha do mercado editorial, que venha do meio universitário. Então, nós, enquanto professores, temos que questionar isso, né? Sempre, né? Pensar o porquê nossas escolhas não são mais heterogêneas e plurais. E aí, por fim, pessoal, no quadro, nós vamos falar também, né, da heterogeneidade temática, né? Heterogeneidade de temas. Então, são muitos temas, né? Não dá para falar assim, propor esse clube de leitura aí que a Michelle vai propor e dizer, o tema que a gente vai trabalhar é esse, né? Não, gente, se a literatura brasileira contemporânea, você vai lidar com uma diversidade absurda de temas, né? E aí é preciso mergulhar um pouco nesse universo aí de muitas e muitas dificuldades temáticas e estruturais para se pensar a produção literária, né? E isso é interessante. Trabalhar literatura contemporânea ou ler exige pesquisa. Tem que sentar e pensar, de fato, nessa produção. Desse modo, então, nós finalizamos a primeira situação problema da nossa aula de hoje. Vamos agora, então,
Vamos agora então para o nosso momento de interação. Vamos interagir, vamos conversar um pouquinho. Esse momento eu fico muito ansioso, esperando a sua participação, esperando que você fale, que você mande suas contribuições por meio do nosso tutor, ok? Vamos então para o quadro para fazer a leitura desse poema, que é o poema aí que você vai ter que pensar a partir desse momento de interação. Lembrando que esse momento de interação ele tem como tema aí as reflexões sobre a literatura brasileira contemporânea. Vamos lá então. Rabo de baleia. Um enorme rabo de baleia cruzaria a sala nesse momento. Sem barulho algum, o bicho afundaria nas tábuas corridas e sumiria sem que percebêssemos no sofá a falta de assunto. O que eu queria, mas não te conto, é abraçar a baleia, mergulhar com ela. Sinto um tédio pavoroso esses dias de água parada, acumulando mosquito. Apesar da agitação dos dias, da exaustão dos dias, o corpo que chega exausto em casa, com a mão esticada em busca de um copo d'água, a urgência de seguir para uma terça ou quarta boia e a vontade de abraçar uma enorme rabo de baleia, seguir com ela. Então, a poesia da Alice Santana, muito interessante, né, pensar sobre essa poesia. Quero aí te ouvir sobre isso. E para isso eu te lanço a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Ó, vamos lá para o quadro e dar uma olhadinha. Quais aspectos formais e temáticos podem ser percebidos no poema Rabo da Baleia, né? Como a gente vê esse poema e por que a gente o coloca dentro da literatura brasileira contemporânea. Então, vou dar um tempinho para você responder e já já eu retorno para discutirmos essa questão, ok?
Tudo bem, pessoal? Então, nós podemos perceber o seguinte aqui, né? Quando nós falamos essa produção. Nós vemos esse poema, uma temática muito contemporânea, que é o sujeito que chega em casa após um dia de trabalho exausto, né? E que a gente percebe que ela está ali sentada no sofá e ela não tem nem assunto para falar com a pessoa, ela tem, mas ela não quer falar porque ela está tão entediada. E aí a gente tem essa imagem surrealista mesmo, né? De uma baleia cruzando a sala da casa, como se ela quisesse que alguma coisa surgisse para romper aquele cotidiano de monotonia. Então é muito interessante essa perspectiva, né? Ela queria pegar no rabo da baleia e se afundar com a baleia na água para fugir daquilo, né? Daquele dia cansado, daquele dia em excesso, de chegar em casa, né? Aquela relação superficial. Então, nós vemos essa superficialidade absurdamente forte, né? De uma vida superficial, só ligada ao trabalho. Então, vocês perceberam ali no momento da leitura uma rapidez, né? Não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. Então, é tudo muito rápido, né? Tudo muito líquido, tudo muito alterado, tudo muito, né? Tudo muito metafórico também o tempo todo. E é essa realidade, né? Essa rotina. Então, como se aquela baleia pudesse furar essa rotina, né? Então, como aspecto temático, nós temos essa reflexão sobre o cotidiano, né? Sobre a vida cotidiana mesmo. E no aspecto formal, nós temos essa palavra, né? Essa escrita que é rápida e que não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada, né? E que as palavras vão se entrecruzando, o pensamento com a realidade, a imagem concreta com a imagem imaginária dessa baleia, construindo uma imagem muito fragmentada desse cotidiano cansativo e também excessivo. Então, essa é uma perspectiva interessante de pensar a poesia contemporânea. Lembrando que nós não podemos fechar essa poesia num lugar só, né? Não dá para fechar a poesia num lugar só, porque a poesia contemporânea é muito vasta, mas é uma das características, né? Pensar nessa vida contemporânea e na realidade de maneira fragmentada e usar a linguagem para isso também. Ok, pessoal? Então, para finalizar a nossa interação, antes da gente chegar ao fim dela, eu quero te fazer um convite, você aluno do curso de letras, o convite dos Saberes e Fazeres em Foco, que são lives, né? Lives com temas de conteúdo específicos apresentados pelos professores do curso. Então, são lives bem interessantes, vão falar de língua portuguesa, de literatura, de metodologias de ensino. Então, são lives muito interessantes. Já apresentei uma para vocês devem estar lembrados. E nós temos outros professores aí que vão apresentar, ok? Então, pessoal, ó, os dias são esses aí, ó, 30, né, 7, 14, 21, 28. O horário até o dia 11 de novembro, tá? Essas lives começarão às 19h15. Você vai entrar nelas por meio daquele link que estava lá no primeiro slide. Tinha um link. Isso daí. Esse link aí. Isso aí. Você vai entrar na live por meio desse link. E você pode assistir as lives aí, né? Com os professores que vão falar de questões, comentar conteúdo, enfim. E depois, além disso tudo, nós temos o Padlet do curso, que aí é esse QR Code que a Marina mostrou pra gente. Então, temos o QR Code, temos o link ali do Padlet, e nesse Padlet você encontra todo o material complementar. Então, você vai encontrar questionários, textos, vídeos, e além disso, você consegue acompanhar a live que você perdeu. Então, suponhamos que você tenha perdido a live da semana passada, ou das semanas anteriores ainda, você pode entrar lá no Padlet e assistir essas lives novamente. Então, não perca essa oportunidade e curta aí esses momentos enriquecedores do curso. Vamos tratar agora dos prosadores da década de 70, 80 e 90. Vamos falar daqueles que produzem a prosa, ok? Vamos lá para a década de 70, então. Falar dessa necessidade, né, de uma literatura ainda que estava ali naquele contexto da ditadura militar e ainda, né, pensando numa maneira de pensar o país ali. Nós temos o Fernando Gabeira com Romance e Depoimento. Então, esse romance, na verdade, é um depoimento, conta uma história real de um sequestro ao embaixador americano por um grupo aí, né, por um grupo de esquerda. E o livro se chama O Que é Isso, Companheiro? É um livro que fez bastante sucesso, que originou um filme de bastante sucesso, e ele tem essa característica de depoimento, né? Muito próximo da linguagem de jornalismo. Lembrem-se aí de uma literatura muito realista, né? Neorrealista.
Vamos falar um pouquinho de Clarice Lispector, que é essa grande escritora, né, que vai trabalhar com a linguagem de uma maneira muito interessante, a Clarice, tá? Muito interessante mesmo. A Clarice é essa grande escritora, ela vai trazer monólogo interior, fluxo de consciência, estruturas muito interessantes da linguagem. Temos aqui algumas coletâneas de contos da Clarice, tá, pessoal? Então, estamos falando tanto de romance quanto de contos. E aí nós temos, né, Felicidade Clandestina, de 71, Imitação da Rosa, de 73, A Bela e a Fera, de 78, todos aí da Clarice Lispector. E aí nós temos o conto André Louco, do Bernardo Ellis. E aí esse conto, ele vai falar em alguns teóricos vão considerar uma novela, outros um conto, né? Mas a gente trata ele como conto aqui. E ele vai tratar dos medos e anseios da sociedade diante da loucura. Então vai falar dessa relação entre loucura e realidade, loucura e sanidade, e vai tratar dessa sociedade caótica e o olhar para a loucura. Vamos lá para o quadro para falar sobre a década de 80. Na década de 80, nós temos romances muito importantes para se pensar a própria formação do nosso país, tá? Então, nós temos Tocaia Grande, do Jorge Amado. Tocaia Grande, o Jorge Amado vai tratar de conflitos políticos, né, do poder do dinheiro, ali na questão da Bahia, do coronelismo, né, no estado da Bahia. Então, o Jorge Amado traz isso para a gente. Temos o Vivo Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, gente, que é uma obra fundamental para pensar a formação do país, né? Pensar na formação do romance nacional, uma obra muito importante para pensar a nossa nacionalidade também. Temos o Hotel Atlântico, do João Gilberto Noll. O João Gilberto Noll com uma linguagem toda fragmentada, trabalhando simulacro, né? Bem dentro das ideias de uma estética pós-moderna, né? O João Gilberto Noll é um grande autor para se pensar a estética pós-moderna. Temos o Moacir Scliar, que é um contista, que é um cronista. E aí o Ciclo das Águas, né, vai falar dessas várias faces do judaísmo, do povo judeu, da diáspora do povo judeu. E temos também Obscena Senhora D, da Hilda Hilsch, que vai trazer essa literatura mais erótica, né? Bastante erótica. E esses autores todos nos ajudam a pensar aí na pluralidade da nossa literatura aí da década de 80. Agora nós vamos falar da década de 90 no quadro. Vamos falar do Chico Buarque de Holanda com o romance O Estorvo, que é o primeiro romance do Chico, de 1991. O Chico Buarque, nós sabemos que é um grande cancionista, né? Um cara aí que envolvido também em questões políticas, um grande representante aí da arte brasileira, vencedor do Prêmio Camões, o principal prêmio da língua portuguesa de literatura. Esse foi o primeiro livro dele, de 91. E nesse livro aí, a crítica mostra ele como uma grande metáfora do Brasil contemporâneo. Então, uma reflexão sobre o Brasil bastante aguda que o Chico faz. Temos uma coletânea de mini contos aí, gente. Mini contos, estamos falando de contos aí de uma linha, de uma frase só, né? Essa estrutura minúscula do conto, que é muito interessante ser observado, uma perspectiva interessante da produção contemporânea. Temos o A.E., de 1994, e 234, de 1997, do Dalton Trevisan, esse curitibano aí. E temos o Rubem Fonseca, que é um autor que trabalha com uma linguagem de violência, também de sexualidade, né, que traz uma linguagem forte, entrecortada, rápida, mordaz. E aí temos um romance dele que é E do meio do mundo prostituto, só amores guardei ao meu charuto. Então, um título aí já todo engraçado, né, pessoal? Então, nós vemos aí, quando nós vemos esses poetas, esses prosadores, me perdoem, os prosadores, nós vemos uma grande variedade de temáticas, de produções e de ideias, ok? Então, vamos dar sequência. Trataremos agora da prosa brasileira do século XXI. Então, a prosa agora bem próxima da gente, né? Vamos para o quadro para que nós possamos ver as principais características, as linhas de força dessa prosa, né? Então, nós temos, pessoal, uma prosa que vai dialogar a todo tempo com as tecnologias, tá? Então, a prosa que vai dialogar com a internet, com as redes sociais, com o contexto tecnológico. Nós temos novos suportes de publicação, tá? Então, a publicação não é só mais feita no livro, né? No livro físico, ela é feita no blog, que já é também uma coisa até antiga falar de blog, né? Mas é feita em redes sociais, é feita em materiais virtuais.
Temos essa prosa que vai brincar com a linguagem da internet, que vai brincar com várias questões, né? Essa prosa do hiperlink. Então, não tem como fugir desses novos suportes de produção, né? Que não são só mais o livro lá impresso, fechadinho, na livraria, enfim, né? Tem uma venda muito maior. Uma venda, não só uma venda, mas suportes de produção muito diferentes. Isso leva a uma democratização das formas de se produzir, né? Nós temos, então, mais pessoas podem produzir, porque não precisa mais ser só o dinheiro para pagar ali, né? Para pagar a editora, pagar o editor, enfim. Nós temos uma gama de produção aí muito maior. Você pode abrir um site, publicar seu próprio livro no site, sem pagar nada. E aí pode ser que alguém goste, que alguém leia e que você consiga o sucesso. Então, nós temos aí essa ideia de democratização maior. Contudo, nós podemos pensar um pouquinho nisso. Vamos para o quadro para que a gente pense, né? Será que essa democratização de fato acontece? E aí, para isso, eu tenho uma indicação de leitura aqui bem interessante para vocês, que é o livro A Personagem do Romance Brasileiro Contemporâneo, da Regina Del Castanho, que é uma grande estudiosa da literatura brasileira contemporânea. Ela tem um grupo de estudos da Universidade de Brasília e ela se propõe a pensar isso. E aí ela vai trazer um apontamento importante para a gente. Ela vai dizer o seguinte, pessoal, para a gente, muito se fala de uma literatura brasileira contemporânea que tem esses ares democráticos, né? Devido aos novos suportes de publicação, devido a tudo isso, é uma literatura que é mais democrática. E aí a Regina, né, a Regina Del Castanho, ela vai pôr um ponto de interrogação nisso, vai dizer, será que é democrática mesmo? E aí ela analisou com os estudantes dela centenas de romances do século XXI para perceber que não tem quase nada de democrático. Então vamos no quadro para a gente pensar, ó. Então olha o que ela vai trazer. Ela vai mostrar para a gente que a maioria dos autores, dos romances contemporâneos, aí, lidos pela crítica, pensados pela crítica, são autores que estão nesse eixo Rio-São Paulo, que é um eixo tradicionalíssimo da produção literária do país, né? São autores que vivem no Rio ou em São Paulo. Autores que pertencem ao meio acadêmico, tá? Que são ou pertencem ao meio acadêmico, ao meio editorial, ao meio jornalístico, então já estão num meio aí aclamado. São autores homens, brancos e heterossexuais em sua maioria. Então ela consegue fazer esse mapeamento aí bem interessante. E aí o que ela diz pra gente é o seguinte, essa produção, esse tipo de autor, esse tipo de obra, que perfil que ela traz pra gente? Quais são os perfis de personagens? Então, é um livro interessantíssimo de ler, né? Ela vai mostrar que a maioria dos livros, protagonistas são homens brancos, que muitas vezes a mulher ali, ela está como um apoio, um acessório para esse homem, que ele só existe ele protagoniza e a mulher é uma sustentação para ele. Livros que muitas vezes têm uma linguagem estereotipada, preconceituosa. E aí ela vai trabalhando isso de maneira muito interessante dentro dessa obra, para quebrar essa ideia de que existe uma democratização. Ela diz para a gente, pode até ter muita produção, mas a crítica literária não está olhando para isso. E é um apontamento e uma reflexão muito interessante que a Regina traz para a gente, e ela vai mostrar, então, que existem vozes que são dominantes, né? Que existem vozes que dominam essa produção literária ainda, que essa ideia de uma democratização, ela se mostra em muitos momentos como uma ideia um tanto quanto falsa, né? Como assim democrático, se em tantos romances a gente consegue ver essa perspectiva que é XYZ. Então é uma produção de fôlego, um estudo de fôlego, ela não pegou um ou dois romances, né? São anos de estudo, com a leitura de muitos romances, análise de muitos romances, para então ver se essa democratização ela é tão democrática assim, de fato. Desse modo, então, nós tratamos a prosa brasileira do século XXI. Agora, então, nós trataremos dos prosadores brasileiros do século XXI. Quem são esses prosadores, né? E aqui, pessoal, é um momento em que eu trago para vocês uma variedade de prosadores das mais diferentes realidades. Vamos para o quadro, então, para a gente pensar um pouquinho em cada um deles. Então, olha lá. Estamos falando aqui, a ideia é trazer uma multiplicidade de vozes aí grande para vocês, né? Nós temos desde o Antônio Prata, que é um autor, um cronista, né,
um homem branco que vive em São Paulo, enfim, ligado aos meios jornalísticos, até o Daniel Munduruku, que é um autor de literatura indígena. Então percebam que a nossa ideia aqui é expandir mesmo essa visão que nós temos de literatura, tá? Então nós temos o Daniel Munduruku, que, como eu disse, é um autor indígena. Temos, mulheres, Conceição Evaristo, Catherine Funk, tá? Conceição Evaristo, uma grande autora, a Cidinha da Silva também. Conceição Evaristo e Cidinha da Silva, grande representantes da literatura afro-brasileira, da literatura feminina afro-brasileira, tá? Cidinha da Silva falando direto ali uma voz da periferia mesmo. Temos o Kuti, que também é um autor negro, né? Então temos indígenas, temos negros, temos uma variedade grande aqui de autores, né? Wilson Alves Bezerra também. Vamos lá, dando uma olhadinha em outros. Temos a Maria Valéria Rezende, temos o Carlos Henrique Schroeder, temos o Bernardo Carvalho, que é um outro autor muito interessante da literatura de São Paulo, né? Da literatura brasileira, um autor premiado. Então percebam que nós temos uma vasta variedade de vozes, que nós temos que olhar para essas vozes com bastante atenção. Agora eu vou convidar você, pessoal, para a gente fazer uma leitura de um trecho deste livro aqui, que é o livro Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Então, como eu disse para vocês, a Conceição Evaristo é uma autora negra, né? Uma autora negra da literatura afro-brasileira, que é uma vertente da nossa literatura que merece toda a atenção e estudo, né? Que está trazendo as vozes negras, as histórias negras à tona num país tão desigual como o Brasil. E a Conceição Evaristo vai construir esse livro contando a história de Ponciá Vicêncio, que é essa mulher negra. O trecho que eu escolhi ler para vocês, então, ele vai tratar um pouco dessa questão de revisionismo histórico, de repensar a história do negro do Brasil a partir da voz do próprio negro, né? O negro contando a sua própria história. Se antes era o branco que ia contar a história do negro, que era um homem que ia contar a história da mulher, na literatura brasileira contemporânea nós temos essa ideia do lugar, né, de fala, né? A pessoa fala daquilo que ela vive. Então, quem vai falar da periferia, da vida da periferia, é um autor de periferia. Quem vai falar da vida da mulher negra, da negritude, é uma mulher negra. Então, nós temos essa importante questão da voz, será a voz, a literatura ser construída por uma voz que tem um lugar, né? A voz que vem desse local. Então, vamos lá fazer um trecho da leitura deste livro. Um dos capítulos do livro, então, tá? E aí nós temos a seguinte ideia. Vamos lá, então. Quando Ponciá Vicêncio, depois de muitos anos de trabalho, conseguiu comprar um quartinho na periferia da cidade, retornou ao povoado. O trem era o mesmo, com as mesmas dificuldades e desconforto. Descia-se na entrada do povoado e caminhava todo o resto, horas e horas a pé. Atravessava as terras dos brancos, viam-se terrenos e terrenos de lavouras, erguidas pelos homens que ali trabalhavam, longe de suas famílias. Ponciá se lembrou do pai, das ausências dele durante os longos períodos de trabalho. Atravessou depois as terras dos negros, e apesar dos esforços das mulheres e dos filhos pequenos que ficavam com elas, a roça ali era bem menor e o produto final ainda deveria ser dividido com o coronel. Há tempos e tempos, quando os negros ganharam aquelas terras, pensaram que estivessem ganhando a verdadeira alforria. Engano. Em muito pouca coisa a situação de antes diferia da do momento. As terras tinham sido ofertas dos antigos donos, que alegavam ser presente de libertação, e como tal podiam ficar por ali, levantar moradias e plantar seus sustentos. Uma condição havia, entretanto, a de que continuassem todos a trabalhar nas terras do coronel Vicêncio. O coração de muitos se regozijava, iam ser livres, ter moradia fora da fazenda, ter as suas terras e seus plantios. Para alguns, Coronel Vicêncio parecia um pai, um senhor Deus. O tempo passava, e ali estavam os antigos escravos, agora libertos pela Lei Áurea, os seus filhos nascidos do ventre livre e os seus netos, que nunca seriam escravos, sonhando todos sob os efeitos de uma liberdade assinada por uma princesa, fada madrinha, que do antigo chicote fez uma varinha de condão, todos ainda sob o jugo de um poder que, como Deus, se fazia eterno. Então percebam, gente, aqui que a literatura negra, dessa voz, né,
ela está fazendo um revisionismo na própria história do país, né? Ela está falando aqui sobre a Lei Áurea, sobre a Lei do Ventre Livre, sobre essa ideia de liberdade, né? Será que dá para pensar em uma liberdade de fato, né? Desses sujeitos que foram... Vocês estão livres, mas não foi dado terra, não foi dado nada, né? Os patrões fingiram ali um ato nobre de dar uma terra, mas ela percebe que eles ainda vivem em condições difíceis de vida, que eles ainda vivem uma vida sofrida, uma vida de dificuldades, né? E que eles nunca vão ser livres, né? Ela vai falar que esse poder ele é eterno, assim como Deus. Então percebam que dentro dessa perspectiva, né, da literatura brasileira contemporânea, da literatura negra, nós temos a voz que vem de dentro, né? É uma mulher negra, Conceição Evaristo é uma mulher negra falando sobre literatura negra numa perspectiva de negritude e fazendo esse revisionismo crítico da história. Então ela mostra que Ponciá Vicêncio volta para essas terras e nada mudou, né? Nada mudou e que o passado escravocrata ele é ainda muito forte no Brasil contemporâneo. Então são temas muito fortes e muito interessantes mesmo de serem trabalhados, ok? Então, nós percebemos essas perspectivas diversas na literatura brasileira contemporânea, percebemos essa realidade muito complexa, muito interessante, e uma pluralidade de vozes, tá, gente? Pluralidade mesmo. Então, aqui tem desde de um autor branco, cronista importante, como Antônio Prata, por exemplo, que vai trazer uma realidade aí urbana, né, bem específica, essas crônicas mais engraçadas também. E nós temos até uma literatura aí, como é o caso da Conceição Evaristo, que vai produzir uma literatura que vai tocar o dedo, né, que vai colocar o dedo em algumas feridas do Brasil contemporâneo, né, feridas de sempre. Então, a gente tem que, quando olhar para essa literatura brasileira contemporânea, nós temos esse objetivo, né, essa função enquanto professores de atualizar também os olhares dos alunos, né? Não vamos só pegar os mesmos autores de sempre, as mesmas vozes. Vamos ver que outras vozes estão falando, que essas vozes estão falando, né? E muitas vezes elas só vão chegar na mão dos alunos por meio da gente, né? Os alunos não vão conhecer isso de outra forma se não for por indicação do professor. Então, vale a pena, sem dúvida alguma, mergulhar aí nessas literaturas e pensar sobre elas, ok? Desse modo, então, nós tratamos de alguns prosadores do século XXI. Resolução para a segunda e última, né, resolução problema da nossa aula de hoje. Vamos ao quadro pensar e continuar pensando na Michele, ok? Michele tinha passado tempo demais sem limpar seus livros e as aranhas já começavam a construir as suas teias na estante. Então, ela que gostava tanto de ler, decidiu tirar todos os volumes para fazer uma limpeza e uma nova organização. Durante a organização, ela percebeu que seus livros eram homogêneos entre si e que ela não conhecia nada de obras elaboradas por indígenas, negros e mulheres. E se você mexesse na sua estante e fosse tirar a poeira, teria ou seria tudo muito homogêneo? O que você pensa disso? Vamos seguir aqui então. Como ela poderia atualizar a estante e deixá-la mais plural? Então, levando em consideração as reflexões da aula que nós tivemos aqui hoje, vamos ajudar a Michele, né? Como que ela pode atualizar essa estante? O que ela pode trazer ali para atualizar essa estante? Vamos para o quadro, então, para a gente dar uma olhada aí. Olha lá, gente. Demos várias ideias aqui de obras que ela pode trazer para a gente, né? Ó, pode trazer a coletânea de contos Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, né? Finalista do Prêmio Jabuti, que é uma autora negra, mulher, que conta a história dessa perspectiva da negritude, né, uma mulher aí afro-brasileira, perspectiva da mulher negra, tá? Temos Daniel Munduruku com o livro Cabadarebu, que é um livro aí que o título já é indígena, né? O Daniel Munduruku é um autor indígena. Pense aí quantos textos indígenas você já leu e você conhece de autores indígenas, né? Não é texto que fale sobre o índio, o indígena, né? Mas texto escrito por o indígena, pela voz do indígena, tá? Temos a Cidinha da Silva, que é uma autora de periferia, uma mulher negra também, com a obra Cada Tridente em Seu Lugar. Temos o Kuti, que é um grande autor também da literatura afro-brasileira, com contos crespos. Temos a Maria Valéria Rezende, que produz esses romances, romance histórico, né, muito forte, na Maria Valéria Rezende, com 40 Dias, de 2014. E o Carlos Henrique Schroeder com as Fantasias Eletivas. Então, dá uma atualizada aí, gente, vasta, né, nessa estante aí.
Percebam aí uma autora negra, indígena, né? O autor indígena. Então, nós temos aí uma variedade de produções que podem nos ajudar a atualizar essa estante, a repensar nessa literatura, a pensar aí nessa realidade e a deixar esse cenário mais plural. Porque essa pluralidade desse cenário literário, ela só virá à tona, né? A partir do momento também que nós nos propormos a ler coisas novas, a ler coisas diferentes, a ampliar o nosso olhar, a nossa maneira de olhar a vida, né? Essa literatura, esse novo olhar para a literatura, ele só vai ser produzido por nós mesmos, né? Quando esse sistema de autor, obra, escritor, ele girar, né? Girar e essas obras passarem de mão em mão, ganharem prêmios, serem indicadas em vestibulares, estarem nas salas de aula do país. E isso aí, nós, enquanto professores, temos uma função muito grande de ajudar a renovar essas estantes. Então, essa estante aqui da Michelle, né, é só uma metáfora para o Brasil, né, para o Brasil de maneira geral, né, que autores são premiados, que vozes são trazidas à tona. Por isso que aquele livro lá da Regina Del Castanho que eu trouxe para vocês, né, desse território contestado, é muito interessante para a gente pensar como essa literatura brasileira contemporânea se produz, como ela se dá, como ela é. Tudo bem, pessoal? Então, nós tratamos disso e nós finalizamos aqui a resolução da segunda situação problema da nossa aula de hoje. Vamos então para o nosso momento de interação, tratar também da literatura brasileira contemporânea. Vamos para o quadro aqui. Eu vou ler para vocês, gente, um trecho do Conto Sem Alma, da Catherine Funk, que é uma autora brasileira. E nós vamos pensar um pouco em todas as perspectivas da literatura contemporânea, brasileira contemporânea, que eu trouxe para vocês aqui ao longo da aula, ok? Vamos prestar bastante atenção aqui, gente. Ó, leia o trecho do Conto Sem Alma, de Catherine Funk. Ó. Enterrou a própria alma no último domingo. Foi ao velório sozinho, porque ninguém percebeu. Levou flores para si mesmo e chorou como uma criança. Depois secou as lágrimas, seguiu adiante sua vidinha de sempre. Agora o corpo sem alma perambula mecanicamente por aí, como se nada tivesse acontecido. Come, bebe, dorme, mija, defeca, telefona, fala, escreve, paga, compra, sente frio, vai ao banco e até sorri quando diz bom dia, como vai, para os colegas da mega organização supranacional onde trabalha. Pessoal, diante disso, vamos pensar na seguinte questão, ó. Quais aspectos formais e temáticos podem ser observados no trecho de Sem Alma? Então, quando a gente fala de análise literária, gente, a gente está falando o tempo todo dessa questão, forma e conteúdo, forma e tema. Então, eu não posso falar do tema, que eu empobreço a análise, eu não posso falar só da forma, que eu também deixo alguma coisa vazia ali. É essa relação, né? Como o autor, o que o autor contou e como ele contou. Qual tema ele trouxe e de que maneira ele trouxe. É por isso que eu sempre estou chamando a atenção aqui ao longo de toda a nossa disciplina para essa questão da forma e do tema, né? Quando a gente vai trabalhar com análise de texto, a gente tem que olhar esses dois segmentos aí. Não podemos ficar num espaço só. E aí, vale dar um puxãozinho de orelha aí para pensar o seguinte, né? Às vezes a literatura negra, de periferia ou indígena, as pessoas olham lá, né, com um olhar preconceituoso para essa literatura. A academia também olha, porque só olha para o tema, né? Ah, então estão falando de pobreza, estão falando de sofrimento, estão falando de... né? E como isso está sendo produzido, né? De que maneira? Esses autores, eles têm uma forma. Eles pensam esteticamente na obra. Então, nós, enquanto críticos, enquanto pensadores de literatura, temos que olhar essa forma. Por isso, eu sempre peço para você olhar conteúdo e forma. Do que trata ali é muito simples, a gente está vendo, trata de várias questões que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas como isso foi colocado? De que maneira isso foi colocado? Então, eu espero realmente que você perceba isso. Eu vou voltar lá no trecho, vamos voltar lá no trecho, né? O trechinho está... Aqui está o trecho do conto, tá? Então, eu quero que vocês leiam novamente, pensem sobre ele. E aí, já, então, nós voltamos para responder essa pergunta, né? Quais são os aspectos formais e temáticos desse trecho do conto? Então, vai ficar o trecho aí para você ir pensando e já a gente retorna.
Tudo bem, pessoal? Agradeço pela interação. Vamos dar uma olhadinha ali no quadro, então, para nós vermos o conto, ó. Nós temos aqui, tematicamente, é muito simples, é uma pessoa que está vivendo uma vida muito difícil, né? Aquela vida vazia, líquida, né? Das relações vazias, uma vida vazia, né? Da pós-modernidade mesmo, né? Essa característica muito fragmentada do cenário pós-moderno. Então, ela enterra a própria alma, né? Ela vai ao seu próprio velório sozinha. Claro que é todo um jogo de metáforas, né? Ela chora como uma criança. E aí, depois de tudo isso, então, é como se ela tivesse morrido em vida, né? Essa morte em vida que muitos vivem, né? Uma vida que só é trabalho, trabalho, trabalho e não tem vida nenhuma de fato, né? E aí, ó, seguiu adiante o vigente sempre. Agora o corpo sem alma perambula mecanicamente por aí. Então, esse corpo sem alma desse sujeito contemporâneo, né? Vazio de sentido, sem subjetividade alguma, né? Dessubjetividade, como o Skollhammer fala pra gente. E aí, vai falar que essa pessoa continua seguindo sua vida, ó, come, bebe, dorme, mija, defeca, telefona, fala, escreve, paga, compra, sente frio, vai ao banco. Percebam aqui, gente, que eu tô lendo aceleradamente porque não tem vírgula, né? A própria característica do texto pede essa leitura acelerada. Então, essa vida, na verdade, que vai, né? Que vai numa rapidez, numa agilidade desse sujeito sem alma, desse sujeito vendido aí, né? Então, essa vida ágil, essa vida perdida que esse texto traz. Então, a forma dele é uma construção rápida, né? Primeiro, nós temos períodos curtos, que a gente lê tá, né? Ponto, ponto, ponto. Depois, nós temos um trecho sem vírgula, que leva para uma ansiedade, para uma angústia própria desse sujeito. Então, percebam aí como a forma e como o tema se encontram dentro desse texto. Assim, nós terminamos a segunda e última interação da nossa aula de hoje. Vamos lá agora revisar, né? Vamos lembrar da nossa aula que nós estudamos. Vamos pensar aqui no quadro, então, olha lá. Nós começamos, pessoal, falando da poesia brasileira contemporânea e vendo os antecedentes dessa poesia, né? O que antecede a poesia brasileira contemporânea? Então, nós vimos ali o concretismo, vimos a geração mimeógrafo e já percebemos que nós íamos lidar com uma poesia muito vasta, né? Sempre pensando nessa questão de trabalhar a literatura contemporânea, trabalhar com um cenário vasto e bastante incerto. E aí depois nós falamos sobre as poetisas e poetas brasileiros contemporâneos, né? Falamos sobre Arnaldo Antunes, Eucanã Ferraz, Alice Santana, vimos as características diversas e vimos várias coisas aí. Falamos sobre a prosa brasileira entre as décadas de 70, 80 e 90. Então, falamos dessa prosa, né, construída aí nesse período histórico. Uma prosa também muito variada. Falamos sobre os prosadores brasileiros entre as décadas de 70, 80 e 90 também, né? Quem são os prosadores que eles construíram, que eles fizeram. Estamos falando no contexto de ditadura, pós-ditadura, né, até chegar mais nos nossos tempos, como que é isso, né? Desse cenário que a gente chama de pós-moderno. Toda essa complexidade teórica da pós-modernidade. Falamos sobre a prosa brasileira do século XXI, pensando nessa relação da prosa com as mídias, né, com as novas tecnologias e também a importância da gente expandir o nosso olhar, tá? Porque é uma prosa que, ao mesmo tempo que ela pode ser muito democrática por causa da diversidade de suportes, nós vemos que ela ainda é bastante homogênea. Falamos sobre os prosadores brasileiros do século XXI, e aí vimos também vozes literárias indígenas, negras e femininas para expandir o nosso olhar para a literatura. Falamos de Daniel Munduruku, lemos um trecho de Conceição Evaristo, falamos de Cidinha da Silva, falamos de outras vozes que estão aí e que devem ser ouvidas devido à qualidade dos seus textos, né? Não é só porque são vozes de minorias políticas, mas é porque vozes que têm muita qualidade e que merecem estar nesse cânone contemporâneo. Então, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso encontro, né, o nosso quarto encontro, a nossa última aula da disciplina de Literatura de Língua Portuguesa 4. Eu espero que tenha sido um encontro produtivo para você, assim como foi para mim, que você tenha aprendido bastante, que as nossas aulas tenham servido aí de percurso, né, de roteiro para a sua formação enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto aluno do curso de letras, e que tenha te dado a vontade de expandir o seu repertório de leitura, né? Que você saia dessas aulas com vontade de ler novas obras, conhecer novos autores. E como a nossa moça aqui da Situação Problema, né, a professora Michele, que você busque aí tirar as teias de aranha da sua estante para renovar essas perspectivas. Um abraço, a gente se vê logo mais.